Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, para esse momento mais alegre da semana. Eu digo isso do fundo do coração, que é exaltar, edificar e glorificar o nosso Pai, Agradecer pela semana e buscarmos aqui esse tempo de qualidade, com o nosso Pai, estudando, buscando, aprofundando na palavra, Esse conhecimento que nos norteia, nos abre a mente, Eu sei que todos precisam estudar, lógico, doutor, bacharelado, mas alinhado e conectado com a palavra do Senhor, convergindo com a palavra do Senhor. Aí, meu amigo, não tem quem segure, porque abre o olho, tira as amarras, tira a escravidão, tira a cegueira, da pessoa, de muita gente que é enganado, pelo sistema, pelo mundo, pelas coisas que não levam a lugar algum, só leva a destruição, Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, amados? Quero deixar aqui bem claro que não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas sou como vocês, Sinto sede, sinto fome da palavra e aqui é esse nosso momento de estudarmos juntos, aprendermos, eu com vocês, vocês comigo. Nós aqui vamos estudando, buscando profundidade na palavra, entendimento, para que a gente possa seguir um caminho, que fuja do que estamos vendo aí no mundo, amados? E foquem apenas na mensagem, não no mensageiro. Como sabemos, esse canal é para o Senhor, toda a honra e toda a glória é para Ele. Então, aqui o importante é tão somente a Bíblia, a palavra, estudando e baseado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Não é aquele estudo teológico que é longe da realidade de muita gente, não. É tudo que acontece no dia a dia, explicado com a base bíblica, amados? Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. É um conhecimento que transforma, gente, que enriquece a alma, que edifica o caráter, que edifica de valores, sabe? De leis, de tudo, de cumprir, de responsabilidade, chama as pessoas a serem responsáveis, disciplinados espiritualmente na sua vida. Porque, amados, vamos ver aí, Vou dar um exemplo aqui, é só uma reflexão antes do estudo. Na cidade aqui onde eu vivo, vai começar as festas aí, cachê de bandas acima de R$1 milhão. Eu não estou aqui dizendo que quem gosta pode se divertir, mas será que é necessário? Por que não uns cachês mais baratos, artistas locais? Porque sabemos que esse cachê, já é outro ponto, tem muitos problemas, mas vamos lá. Por que eu falo isso? O hospital estadual está com um tomógrafo quebrado que custa R$1 milhão, mas pagam cachês de vários artistas com mais de R$1 milhão. O que é senso de urgência? Prioridade. A prefeitura, as UPAs, tem várias UPAs com ultrassonografia quebrada, aparelhos baratos, esparadrapo, um monte de coisa, não tem, mas paga cachê de R$1 milhão e pouco. Teve essa chuva, um bairro na zona norte da cidade, tá lá alagado, vi a reportagem hoje, e não tá puxando água. Faz 2 dias que a reportagem vai lá, a prefeitura disse que vai mandar uma equipe, não mandou. Sabe qual é o problema? As mangueiras que puxam água são mangueiras industriais, estão furadas. Cara, será o que é a prioridade? Senso de urgência. Mas essas coisas vão enganando as pessoas por falta de base de conhecimento, e as pessoas vão consumindo isso, que é isso que gera votos para eles, gera autoavaliação, porque ninguém se coloca no lugar do outro, ninguém quer que realmente muda. As pessoas só pensam em si e esquecem que tem gente por trás enganando, com facilidades, com coisas que não acrescentam nada, coisas rasas, efêmeras, superficial, que às vezes traz mais problema do que solução, E então por isso que a gente busca esse conhecimento, essa fonte inesgotável, porque você pode passar meses, anos, uma vida inteira mergulhada na palavra e ainda assim sempre haverá mais, porque a palavra se renova a cada dia. A palavra de Deus é como um rio de águas vivas, sabe? Não é água parada não, não é tradição vazia não, não é discurso repetido não, é vida que jorra, é revelação que se renova, é direção para hoje, amanhã, para sempre.
Quanto mais você se aproxima, mais ela flui. Quanto mais a gente bebe, gente, mais a gente sente sede. Mas é uma sede santa, uma sede que cura, sabe? A palavra não se esgota. Ela nos esgota do velho e nos enche do novo. É isso que a palavra faz, sabe, em nossas vidas. Porque quando não se busca entendimento, quando se é escravizado, quando é cegado pela vaidade, pela carne, né? E sabemos que o desejo humano de não ser mais civilizado é latente, sabe? O desejo humano de não ser mais civilizado é muito latente e está voltando com tudo. Estamos vendo aí as coisas que a gente vê no noticiário, sabe? As pessoas dizem que querem liberdade, mas só querem fazer o que bem entendem, o que dão na cabeça, o que acham que tá nem aí com o próximo, mas sem seguir nenhum pacto social, porque civilidade é contenção de impulso. Civilidade é contenção de impulso. Quando você é civilizado, você tem freios sociais, você tem leis, você tem princípios, você tem valores, você tem obediência, você tem empatia, você tem amor, sabe? Você não pega o lanche do amiguinho só porque sentiu vontade. Você não está com uma pessoa na rua porque teve um desejo carnal, aquele desejo carnal. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que, sabe, que ter poder, ter dinheiro, ter patente, ter autoridade, não precisa seguir regras. Infelizmente, muita gente acha isso. Não precisa seguir regras sociais, não precisa seguir lei, não precisa respeitar ninguém. Pode agir como um ogro, um neandertal e tá tudo bem. Mas não dá para normalizar esses absurdos. Não dá. Que não é uma crítica, é apenas uma reflexão antes de começar o estudo, sabe? Às vezes essa palavra é para mim, sabe? Porque estamos vivendo tempos muito complexos de transição entre o que sempre foi e não é mais. E o que poderá vir, mas que ninguém consegue nem de longe antever. A gente não consegue mais antever. Porque, sabe, vivemos num mundo onde não entendemos mais as pessoas. Porque a gente vê influenciadores totalmente vazios, políticos, artistas, sabe, pessoas que têm a relevância a importância de ser formadora de opinião, mas são pessoas totalmente vazias, que não falam nada, não têm uma ideia, uma proposição, porque hoje não é, só prega loucura, o vice-versa, eu contra ele, a briga, a confusão, não tem uma proposição, não tem uma ideia, sabe? Aí às vezes nos perguntamos, por que votamos? Por que milhões de pessoas seguem essa criatura vazia, que só mostra quando não é esse consumo de grife? Será que o sonho das pessoas é esse? Vestir marcas famosas do boné ao chinelo e posar do lado de um carro de milhões? Será que é isso mesmo que é a vida? Então a gente tem que ter muito entendimento e buscar a palavra. Isso foi uma reflexão, um desabafo, para que a gente possa, sabe, ter mais entendimento e foco no que realmente importa. O estudo de hoje é: aceitar Jesus não é um momento, é um novo nascimento. E vai parecido com o que a gente refletiu. Aceitar Jesus não é um momento, é um novo nascimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu estava preparando o estudo e por coincidência um rapaz, né, falando que se afastou, tinha aceitado Jesus, porque estava no precipício, no fundo do poço, no buraco, aceitou Jesus, mas acabou se decepcionando e se afastando. Aí é onde entra o estudo, né? Aceitar Jesus não é um momento, é um nascimento. Porque a gente vê na rede lá, a pessoa bate um versículo, quem quer aceitar Jesus? Ouve no rádio uma palavrinha, quem quer aceitar Jesus? Na rua alguém fala, quer aceitar Jesus? Mas existe uma responsabilidade por trás disso. Essa pessoa, eu falei para ele, disse, a culpa não é só sua, mas você tem muita culpa disso, porque você também tem que entender que quando você aceita Jesus, não é uma mágica não. Exigem responsabilidades, exigem coisas que precisam ser feitas, que a gente vai ver aqui no nosso estudo, que a pessoa lá não lhe direcionou. E a culpa é da pessoa.
que tem que dar um mínimo de explicação, dizer como funciona, como é, porque é muito comum você ouvir hoje. Alguém quer aceitar Jesus? Isso é lindo, isso é bíblico, isso é necessário. Mas deixa eu te perguntar algo com muita responsabilidade. Você sabe o que significa aceitar Jesus? Foi a pergunta que eu fiz para o jovem lá. Porque aceitar Jesus não é repetir uma frase, não é levantar a mão, não é um momento emocional. Envolve emoção, mas não é só isso. É morrer para si mesmo, é abrir mão de você mesmo, é matar as velhas práticas, tudo que deu errado. Como é que você quer começar uma coisa fazendo tudo de errado que fazia? Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem outros versículos também que falam, sobre aceitar Jesus, mas isso é só o início, vamos estudar o tempo todo aqui. São vários versículos falando sobre o tema e tem que ter a responsabilidade de explicar, de como fazer, como deve se comportar, sua postura, porque a pessoa vai lá, aceita e não recebe instrução nenhuma. Gente, é um desserviço. Temos que ter responsabilidade, porque Jesus nunca disse: venha e tudo vai ser fácil. Jesus nunca disse isso. E quando as pessoas dizem: aceite Jesus, sua vida vai mudar, vai ser transformada, e não explica a caminhada, não explica a jornada, não explica no que isso implica, não explica que vai ser difícil, você não vai estar ajudando. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, estão vendo, amados? Ele disse: negue-se, tome a cruz, siga-me. Isso é processo, isso é transformação, isso é caminhada, isso é luta, isso é batalha, isso é confronto, sabe? Porque muitas pessoas procuram Jesus no desespero, amados, sabe? Na dívida, no vício, na angústia, na crise familiar, na solidão, na doença, no fundo do poço, no abismo. E Deus recebe, Deus acolhe, Deus age. Isso é ótimo, sabemos disso, mano. Mas o problema é quando o evangelho vira um pronto-socorro emocional. A pessoa aceitar Jesus esperando milagre financeiro imediato, cura instantânea da alma, mudança mágica das circunstâncias, então o problema consiste nisso. Porque muita gente não explica que existe responsabilidade, postura, mudança, rendição, um coração manso, um coração com amor. Porque você só consegue ter essa mudança de postura com todas essas mudanças e com amor dentro do seu coração. Porque como vamos amar a Deus se não for no próximo? Não tem como. A palavra mesmo diz: você diz que ama a Deus, mas odeia o próximo. Que você ama a Deus que não vê e diz que ama a Deus que não vê e odeia o próximo a que vê. Você só pode amar a Deus no próximo, que é quem você vê. Então, as pessoas têm que entender isso. Amor, mas é amor de... é uma água, é uma palavra de conforto, é um animalzinho na rua, é aquela bondade, a caridade, que aí você vai tirando todo aqueles sentimentos que precisam ser mudados nessa nova caminhada. Mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Você não precisa financeiramente, não. Você ajuda conforme a sua, a sua condição, a sua condição financeira, a sua condição de momento. Numa palavra, numa água, numa alimentação, numa conversa, num bom conselho. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Olha isso, nova criatura não é nova emoção não, é nova natureza, é a mudança de mentalidade, sabe? Se enquadrar à Bíblia, ao Espírito Santo.
Porque se você fez as coisas sempre do mesmo jeito e deu errado, então é hora de mudar para dar certo. Chega de errar para aprender. Eu ouço as pessoas dizer, meu amigo, chega de errar para aprender. Tira esse orgulho, que é isso? Sabe? Para isso é importante matar o orgulho, a vaidade, o ego, o nosso eu, sabe? É isso. Jesus não chamou para conforto, pelo menos até você se enquadrar, até você não vai ter conforto. E vai ter também aflições, vai ter conforto, mas no mundo tereis aflições, porque Jesus não chamou para o conforto. Se você se converteu, ele chamou para a conversão, para confrontar suas falhas, suas fraquezas que levaram a pessoa a cair, a falhar, a ser derrotado. Oxe, como é que você aceita Jesus e não precisa ser confrontado? Não precisa ouvir que precisa mudar, sabe? Mudar suas fraquezas que levaram você a cair, sabe? A ser derrotado. Então, se você está mudando, está aceitando Jesus, você precisa mudar tudo isso. Aí precisa quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, abrir seu coração, deixar o amor entrar. Porque a palavra de Deus é muito linda. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo e Silas disseram a um carcereiro, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Depois eles começaram a ensinar a palavra de Deus ao carcereiro. Olha, naquela situação, eles ainda pregando o evangelho. Mas olha aqui, como é interessante. Eles pregam o evangelho, mas vai explicando. Está lá em Atos 16, 31, 32. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Então, amados, reparem, isso mostra que o carcereiro, além de aceitar Jesus, ele recebeu ensinamentos, conhecimentos básicos da palavra de Deus, direcionamento, caminho, sabe? O que deve ser feito. Eu sei, né? Nós sabemos, vocês vão lembrar aí, vocês vão dizer, que devemos mostrar, pregar a palavra, e quem convence é o Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. Mas, se você não explica nada, nem o básico, o cidadão não vai saber o que é o Espírito Santo. Como ele vai se manifestar na sua vida, como ele vai te direcionar. Daqui a palavra do Senhor é linda. Lá em Atos, Silas Paulo e Silas pregaram no momento de dificuldade, mas explicaram, ensinaram. Nós sabemos de tudo isso, sabe? Que devemos mostrar, pregar a palavra. Eu sei, sabe? Que quem convence é o Espírito Santo. Mas conversão envolve arrependimento real, mudança de mentalidade, abandono do pecado, disciplina espiritual, disciplina na vida. Então, se não for ensinado, se não for direcionado, a pessoa também não vai adivinhar sozinha, não. Exige a responsabilidade nossa. Mateus 7, 13 e 14 diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Portanto, amados, estreita não é popular, porta estreita não é popular, caminho apertado não é confortável. A porta estreita não é popular, não. Aqui, homem, isso é fácil, homem, você não precisa de nada de ninguém, você não precisa dar satisfação, você não precisa fazer nada, não. Homem, faça o que der na telha, você é ali, você é isso, você é aquilo. Isso aí é enganação, que o mundo prega facilidade, né? Que você não precisa de nada. A portona larga, mas a porta estreita não é a popular, né? Eu quero lá estreita. Caminho apertado, não é o confortável, não. Aquele, rapaz, faça isso, tenha disciplina, faça aquilo, mude isso, né? Desconforto. É quando o nosso papai e nossa mamãe, né? Lá vinha, dava uma lapada, uma mangueirada, uma acordada. Você tem que ir pela porta estreita, pelo caminho apertado, que é o caminho correto. Não é fazer tudo que a gente queria. Aí, graças a Deus, meu papai já faleceu, minha mamãe é viva, apanhei, nunca fiquei traumatizado, pelo contrário, aprendi.
Romanos 12:2 diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da cabeça, da cuca. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação de mente, gente, isso leva tempo, isso exige esforço, isso exige Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há vida. Esse é um ponto que quase ninguém fala. Sem o Espírito Santo não há vida. Então, como não direcionar a pessoa? Como não explicar? Como não ter responsabilidade em falar? Você aceitou Jesus? Você precisa transformar sua mente. Isso vai levar tempo, isso exige esforço, isso exige o Espírito Santo, isso exige se desprender dos seus maus sentimentos, das suas coisas que só lhe trouxeram problemas. Se só lhe trouxe problema, abandone. Abandone pelo menos o que não presta. E o que presta, preserve. É isso, sabe? Isso é o Espírito Santo na vida. Esse ponto quase ninguém fala. Romanos 8:9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Então, não é só eu acredito. O Espírito Santo habita em mim? É isso. Porque se o Espírito Santo não habitar, está aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Sabe? E quando o Espírito habita, meu amigo, ele confronta, ele corrige, ele molda, ele dá a lapada. É igual nosso pai, como eu falei há pouco, nossos pais, ele dá acordada, dá chinelada. Por quê? O Espírito Santo vai ver o que precisa ser mudado, o que está errado. E você precisa ter a humildade. E você precisa estar com o coração de carne. E você precisa estar com amor para aceitar a correção do Espírito Santo. Para aceitar um bom conselho. Para aceitar uma correção mesmo do pai. Rapaz, está errado. Faça isso não. Para aceitar. Porque se o Espírito Santo não tiver em você, você não vai aceitar. Você vai dizer, você sabe de nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Aí é aquilo que eu disse. Aí vem a porta larga, o caminho largo. Eu vou ouvir, eu quero lá seguir essas coisas, é muito difícil, é muito complicado. É isso, o mundo vai enganando. Mas quando a gente tem entendimento, quando a gente tem busca, quando a gente tem a palavra como direcionamento, quando a gente busca nossos valores, quando a gente busca ser melhores, aí isso faz sentido, sabe? Não é só eu acredito, o Espírito habita em mim. Sim, meu amigo, ele vai lhe confrontar, ele vai lhe corrigir, ele vai lhe moldar. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha isso, se viver pelo Espírito, de modo algum vai satisfazer os desejos da carne. Ai, minha carninha, eu quero comer muito, eu quero fazer nada, eu não quero trabalhar, eu quero riqueza, eu quero luxo, eu quero ostentação, eu quero postar na rede que eu sou melhor, que eu posso isso, que eu posso aquilo. Eita, mas agora eu preciso perder um pezinho. Aí vem a carne. Não, você não precisa fazer esforço não, você não precisa se exercitar não, você não precisa se cuidar não, você não precisa fazer dieta não. Compram aquelas canetas lá falsificadas, dana no bucho, que aí você emagrece, pega uma pancreatite, morre, mas não tem problema não, porque tem que ser fácil, tem que ser a porta larga, tem que ser, sabe, o caminho aberto, amplo, não precisa se esforçar não. É isso que quando a gente não tem direcionamento, a gente segue e vai, e segue os erros, e vai fazendo o que não... os desejos da carninha, carninha boa, mas se viver pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Não estou dizendo aqui que viração, vai pecar, vai tropeçar, que existem as pedras de tropeço, mas quando você está com o Espírito, o Espírito puxa, meu amigo, é para cá, venha para o caminho, não faça isso não, e você se arrepende e segue, é esse o caminho. Pelo contrário de viver na carne, viver errando, viver, não, eu estou nem aí. É isso, gente. E, amados, a carne quer facilidade, sabemos, mas o Espírito quer santidade. Por isso que estamos vendo o perigo do ensino raso, sem qualquer orientação, sem qualquer entendimento, achar que não precisa mudar nada, que o Evangelho é uba-uba, é facilidade, Evangelho da prosperidade e outras coisas mais, e que não existe pecado, e que outras bobagens que vimos, né? Então, Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar.
mandou de todo isso aí, não podemos negar. Ok, Marcos 16:15 diz, ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ele não restringiu quem poderia. Pode ser um pastor, um rabino, um padre, um bispo, um arcebispo, um coroinha, um diácono, qualquer pessoa, um vizinho, um amigo, um parente, um aderente, qualquer pessoa. Mas existe responsabilidade. Olha só, ele fala, mas a palavra tem resposta para tudo. Tiago 3:1 diz, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então tá aqui. Qualquer pessoa pode pregar, mas existe a responsabilidade. E serão julgados com maior rigor. Então tem que explicar, tem que ter responsabilidade, fazer certinho. Porque se você chama alguém ao altar, você precisa ensinar o que vem depois. Porque quando a pessoa não é orientada, ela acha que Deus falhou, sabe? Falhou com ele. Quem nunca ouviu, Deus não me ama, eu não presto, eu não tenho solução, não sei o quê. Não, tudo é errado. Deus quer, talvez você não foi bem orientado, talvez você não se abriu para o Espírito Santo, talvez você não quis a mudança, sabe? Porque Deus não falhou, faltou o discipulado. Amados, não é tão simples não. Por exemplo, fé sem obediência é ilusão. Não é salvação por obra, não é isso. Fé sem obediência é ilusão. Sabe? Tem que ter a fé que produz transformação. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. A fé produz renovo, produz amor, e amor verdadeiro gera obediência. Amor. Como é que eu posso amar a Deus que não vejo e odiar ao próximo que vejo? Odiar a quem está na rua, quem necessita, a quem precisa de uma palavra. Não existe amor. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor de Deus só pode amar a Deus no próximo. Então, amados, estamos vendo que não existe passe de mágica. Isso é ilusão, porque quando não orientado, muita gente pensa, eu aceitei Jesus, agora tudo vai dar certo, tudo se vai resolver, tudo não vai ter bel mais. Mas menino, quem nunca já viu esses exemplos? Mas a Bíblia diz, Salmo 127:1 diz, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Mas também diz em Filipenses 2:12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Então, a palavra do Senhor diz que existe participação humana, não é só o Espírito Santo não, viu? Salvação de vocês com temor e tremor. Existe crescimento, existe luta, existe perseverança, sabe? Temos que fazer a nossa parte, amados. Não existe essa ilusão de que tudo fica por conta de Deus, tudo fica por conta do Espírito Santo, amados. Não existe isso. Então, amados, aceitar Jesus de verdade é dizer, eu não sou mais o centro. É abrir mão, sabe, de si mesmo, abrir mão do orgulho, é abandonar práticas que te fazem mal, práticas que desagradam a Deus, é buscar comunhão, é buscar a palavra, é permitir correção, é ouvir uma correção. Hebreus 12:5-6 diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se não há correção, talvez não haja relacionamento, talvez não haja intimidade, talvez o Espírito não esteja na pessoa. Então, amados, hoje
aprendemos que o altar é o começo. Aceitar Jesus é iniciar uma jornada, é nascer de novo, é entrar em processo, é permitir que Deus desconstrua, mas para reconstruir, para renovar, para restaurar. Talvez o problema não esteja em chamar pessoas, mas em não explicar o custo, o que representa. Jesus sempre explicou o custo. Lucas 14, do 28 ao 30 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Forte, né, amados? Deus sempre diz para calcular, para pensar, para analisar. Que coisa linda. Aleluia, Pai. Ele nunca enganou ninguém. Ele nunca vendeu facilidades. Ele ofereceu vida, mas vida transformada. Nova criatura. Tudo renovado, amados. Então, hoje, vimos esse estudo lindo, maravilhoso. Vamos encerrar por aqui, que o tempo voou, né, amados? Toda honra e toda glória para o Senhor. Quero consagrar esse estudo nas mãos do Senhor. Agradecer a todos aqui e vamos orar, né? Ó Senhor, te consagro a vida de todos que estão aqui, em tuas mãos. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Que o Senhor possa cuidar da família de todos, trazer paz, trazer entendimento, trazer saúde, Senhor, trazer direcionamento, que o Espírito Santo habite em todos os corações, faça transformação, faça renovo, que todos nós possamos estar com o coração abrandado e deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, que possamos buscar direcionamento e entendimento na palavra do Senhor, e que a sua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em todas as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém. Aleluia.